Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João Pedro, sou acadêmico de medicina e já há alguns anos eu produzo vídeos aqui no canal para ajudar você que está estudando para o Enem, para os vestibulares, principalmente para quem quer passar em medicina. E hoje eu estou aqui para ler com vocês a minha redação do Enem 2024. Já convido você a se inscrever aqui no canal, vou deixar meu Instagram também, se você puder seguir, vou ficar muito feliz. E já vamos começar logo aqui com a leitura da redação. Então, pessoal, na última semana o INEP liberou os espelhos de correção do Enem 2024 das redações e justamente por isso eu decidi mostrar para vocês como é que foi a estrutura do meu texto, como é que eu desenvolvo o meu texto, até porque essa é a estrutura básica que eu utilizo há mais de 5 anos. Em todos esses anos, em todas essas edições do Enem que eu realizei, eu sempre alcancei uma nota maior que 900. Então eu acredito que mostrar o meu texto para vocês pode ajudar vocês que vão realizar o Enem esse ano, e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, já estou com o computador aberto aqui na minha frente, com a redação. Eu sempre gosto de começar o meu texto, na introdução, trazendo um referencial, seja ele um livro, ou um filme, ou um acontecimento histórico, ou mesmo a frase de um filósofo, de alguma pessoa eminente na sociedade, até para dar mais embasamento para o meu texto. Então, eu acredito que começar assim já mostra para o corretor que você tem um domínio sociocultural muito aguçado. Então, como vocês podem ver, já iniciei minha introdução trazendo um repertório, que foi a obra, um livro, na verdade, chamado Brasil, o País do Futuro, de um escritor austríaco, que nesse livro ele fala justamente que o Brasil tem um potencial gigantesco de se tornar uma referência mundial. Então, o primeiro período do meu texto é basicamente isso, trazer esse referencial, e após isso, eu já começo ali, no entanto, fazendo uma conexão desse referencial que eu trouxe, que foi a obra, com o tema. Ou seja, como que o Brasil tem um potencial gigante para ser uma referência e, ao mesmo tempo, tem os desafios para a valorização da herança africana no país. Então, isso é um contraste que, claro, isso mostra o porquê que eu utilizei a obra Brasil, País do Futuro. Então, os dois primeiros períodos dessa introdução é basicamente o primeiro para trazer a obra, para trazer o contexto externo, e o segundo período justamente para fazer a conexão com o tema que o Enem trouxe. Após esses dois primeiros períodos da introdução, eu sempre gosto de deixar claro para o corretor quais são as minhas duas teses. As duas teses eu posso fazer mais para frente um vídeo específico sobre isso, porque basicamente isso é a essência ali do seu texto, e eu sempre gostei de deixar muito claro para o corretor quais são essas duas teses. Então, a partir de observa-se assim, eu ilustro para o corretor o que é que eu vou abordar em cada desenvolvimento, que é a negligência governamental e os processos históricos brasileiros no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, respectivamente. Ou seja, essas duas teses são as causas que possibilitam a ocorrência desse problema, que é a questão da desvalorização da herança africana. Já no desenvolvimento, vocês vão notar que tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2, eles têm basicamente a mesma estrutura, até porque a essência deles é a mesma. A única coisa que muda, claro, é o que eu vou abordar em cada parágrafo. No primeiro desenvolvimento, assim como no segundo, eu sempre gostei e sempre indico isso para os meus alunos, você iniciar com um tópico frasal, para fazer aquela conexão entre a introdução e o desenvolvimento, para você não começar logo com a argumentação, até porque fica um pouco estranho, o corretor não vai gostar tanto disso. Então, usando esse conectivo nesse sentido, eu inicio o meu parágrafo fazendo uma interlocução com o parágrafo anterior. Então, nesse primeiro período do desenvolvimento 1, eu já ilustro para o corretor o que eu vou falar. Ele já sabe que eu vou falar sobre a negligência governamental, mas, novamente, eu reforço isso falando do descaso federal. Após isso, eu utilizo novamente um referencial externo, que eu já falei que pode ser um livro, um acontecimento histórico, e dessa vez eu optei por utilizar o pensamento do filósofo contratualista Thomas Hobbes, porque ele diz justamente que o Estado tem o dever de garantir o bem-estar social da população. E, novamente, eu escolhi essa frase, esse pensamento, porque tem tudo a ver com o tema. Já que eu estou falando que o Estado falha em garantir que a herança africana seja valorizada, então, quando eu falo quando o Thomas Hobbes diz que o dever do Estado é garantir justamente o bem-estar social, e ele não está garantindo, fica muito fácil para mim argumentar. Então, falei sobre o filósofo Thomas Hobbes. Após isso, a partir de entretanto, fiz a minha argumentação, mostrando que o atual cenário
evidencia que o pressuposto do filósofo não se faz presente na prática, e após isso, ilustrei as possíveis consequências disso, que é basicamente as tradições culturais afro-brasileiras se marginalizarem e o que permite que as novas gerações desconheçam o papel da diversidade étnica na formação da sociedade nacional. Eu estou falando de linhas mais gerais aqui, mas eu acredito que vale a pena fazer um vídeo depois só sobre essa argumentação, até porque tem uma competência exclusiva para argumentação, e a argumentação é a base da redação do Enem, é uma redação dissertativa argumentativa. Então você tem que ter uma propriedade na argumentação e eu acredito que talvez seja de grande valia eu trazer um vídeo sobre isso. Você pode comentar aqui embaixo se você acha que faz sentido, que eu vou produzir em breve para vocês. E para finalizar o meu primeiro desenvolvimento, neste ano eu optei por trazer uma retomada geral da argumentação. Quando eu falo em suma, o governo não cumpre sua função, basicamente eu tô resumindo tudo que eu falei no primeiro desenvolvimento. Então eu acho que isso deixou o parágrafo bem redondo, para ilustrar realmente para o corretor o que eu quis dizer, e também falando, claro, sobre as consequências desse problema, ou seja, quais são as consequências do descaso federal. O desenvolvimento 2, como eu falei anteriormente, segue a mesma estrutura do primeiro desenvolvimento. Não que necessariamente tem que seguir a mesma ordem, a mesma estrutura fixa, mas nesse ano de 2024, coincidentemente, vocês vão notar que foi basicamente a mesma estrutura, ou seja, tópico frasal, referencial externo, que no caso foi o antropólogo francês, e que tem novamente tudo a ver com a minha tese, que foi os processos históricos da formação social brasileira. Então fiz um paralelo entre como a herança escravocrata lá do início da formação do Brasil, isso reflete na desvalorização da herança africana. E esse pensador, esse antropólogo, o pensamento dele justamente corrobora essa minha tese. Então, retomando, tópico frasal, referencial, que no caso foi o antropólogo, a argumentação, e novamente eu finalizei a partir de assim, entende-se, eu fiz uma finalização ali da minha argumentação, fechando ali, deixando cíclico o desenvolvimento 2. Finalizando minha redação, a gente chega na conclusão, que eu acredito que seja o parágrafo, por ser o último, que você tem que dar seu máximo ali realmente, porque ele é um parágrafo que tem 200 pontos só para ele. A competência 5 é exclusiva da conclusão. Então, toda redação que eu faço, eu sempre me atenho muito na questão da conclusão. E, basicamente, como nesse Enem de 2024, eu começo também com o tópico frasal. Eu sempre começo qualquer parágrafo com esse tópico frasal, falando que vai ser necessário medidas para resolver o problema. Após isso, eu coloco o agente que vai fazer a ação, que no caso é o Ministério da Educação, trago o detalhamento, ou seja, detalho o que o Ministério da Educação faz, o que ele faz. Ele é responsável pela formação social dos cidadãos, dos indivíduos. Após isso, qual que será a ação, o que esse agente irá fazer, que no caso é assegurar o contato dos estudantes com a cultura africana, e também o por meio, como que ele vai fazer isso. E depois, por fim, visando formar a identificação social com a herança formadora da sociedade nacional, que é a finalidade. Então, toda ação da conclusão, ela tem que conter esses itens. O agente, a ação, o detalhamento, que eu sempre opto por colocar no órgão, que eu acho mais fácil. Posso produzir um vídeo sobre isso também. O por meio e a finalidade. E finalizando de vez o texto, eu trago o conectivo desse modo, só para finalizar, para deixar o meu texto redondo, para mostrar para o corretor qual será o impacto dessas ações que eu trouxe, que vai ser tanto as ações do Ministério da Educação quanto do Ministério da Tecnologia. O que vai acontecer com isso? Quais serão os efeitos? Que, no caso, os valores africanos poderão, enfim, ser valorizados, permitindo que o Brasil torne-se uma referência global. Essa última frase do meu texto, que o Brasil torne-se uma referência global, ela se conecta com a minha introdução. Não sei se vocês lembram, mas se qualquer coisa voltem no vídeo. Na minha introdução, eu utilizei justamente o argumento de que o Brasil tem o potencial de ser uma referência global. Então, quem sabe, com essas ações, o Brasil se torne de fato isso na prática. E isso mostra para o corretor que o meu texto é cíclico, que eu tenho propriedade sobre o que eu estou escrevendo. Isso é uma tática que eu sempre utilizei nas minhas redações e, graças a Deus, sempre obtive sucesso.
Na verdade, a redação do Enem, ela tem formas ali, com muito treino, de você fazer brilhar o olho do corretor. Essa é só uma das técnicas que eu tenho. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu posso produzir muito mais vídeos. Quero trazer mais conteúdo do Enem, sobre redação principalmente, que é a área que eu tenho uma paixão, assim. E essa foi a minha redação do Enem 2024. Infelizmente, o meu não veio dessa vez. Eu perdi 40 pontos na competência 1, que é a competência de erros ortográficos, de vírgula. Acabei perdendo 40 pontos. E também perdi 20 pontos na competência 3, que é justamente a competência de argumentação. Depois eu vou ler com mais calma, até falar com alguns amigos meus, para entender por que eu não fiquei com 200. Fiquei com 180 nessa competência. Eu acredito que algum corretor me deu 200 e outro 160. Então, fiquei ali na média. Justamente por isso a minha nota ficou em 940. No entanto, é uma nota muito boa, dava de passar em medicina novamente. Estou muito contente com esse resultado. Espero que a minha nota neste ano seja ainda melhor. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Pedir novamente que se inscreva, que comente aqui embaixo do vídeo suas dúvidas, vídeos que você tem interesse. E principalmente me siga lá no Instagram para a gente interagir, para eu postar mais conteúdo para vocês. Eu agradeço pelo acesso novamente e bons estudos.